Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e a gente vai falar hoje sobre fofoca e difamação. Você gosta de falar mal dos outros? Falar mal da vida alheia é um negócio bom demais, né não? Você sabia que a Bíblia diz que fofocar é gostoso? É bom? É agradável? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, aqui no 2D Teologia. Lembrando que você pode ser nosso aluno de teologia online, 100% online, no Teologia Descomplicada, o nosso treinamento na área de teologia, cursinho de 1 ano, tranquilo e barato para instruí-lo acerca da palavra de Deus. É só entrar aí na descrição e ir em 2dedosdeteologia.com/curso e se tornar nosso aluno de teologia a partir do zero. É para você que não sabe muita coisa mesmo e quer se preparar para servir na sua igreja e entender mais da palavra. Não deixe de ir lá. Mas vamos pro nosso vídeo de hoje. E tem uma história muito icônica que eu gosto muito de lembrar acerca do arcebispo da capital mineira, Dom Antônio dos Santos Cabral, que à época falou mal de certo jornal por ter feito uma zombaria com a imagem de Maria. Assis Chateaubriand, o famoso magnata da imprensa, ordenou que se publicasse na primeira página do jornal que o arcebispo tinha estuprado a sua própria irmã. Ao ser informado pelos seus funcionários que o arcebispo era filho único, Chateau arremata, possivelmente furioso: isso é ele que vai ter que provar. A difamação, o uso da nossa língua para falar mal dos outros, é muito mais comum do que a gente muitas vezes está disposto a assumir. E está mais presente na nossa vida do que a gente percebe. Abraçamos constantemente o espírito de Chateau, esperando que os outros provem sua inocência em cada acusação desconhecida. Se chegou até a mim algo acerca de alguém que faz com que minha imagem sobre a pessoa fique diminuída, a minha língua já se torna o martelo do tribunal da verdade. É muito raro nós sermos o ancoradouro das fofocas. Nós costumamos ser apenas parte da estrada. Se alguém foi difamado para mim, ele provavelmente será difamado por mim. E essa é a primeira palavra que você tem que compreender, a palavra defamação. O difamador é aquele que desfama, é aquele que tira a fama, que tira a boa imagem de alguém. É uma pessoa que está disposta a fazer com que outras pessoas tenham imagem inferior de alguém que está sendo difamado. Se ser famoso é ser conhecido e ser infame é ser conhecido por algo ruim, ser um difamador é ser alguém que diminui a reputação do outro. E esse é um momento importante para você já ir aplicando na sua vida essas questões. Será que quando eu converso e quando eu falo de alguém, quando as pessoas me ouvem falar sobre uma terceira pessoa, elas me ouvem falar algo que vai fazer com que elas vejam aquele de quem eu tô falando como alguém melhor ou pior? As coisas que eu digo sobre as outras pessoas geralmente vai aumentar a boa fama delas ou vai torná-las mais infames? Ah, Iago, mas eu só falo a verdade, certo? Só que a questão não é verdade ou mentira. A questão é, você está engajado em fazer com que as outras pessoas gostem mais de terceiras pessoas, ou você está engajado em fazer com que as outras pessoas gostem menos das pessoas de quem você fala? Talvez o melhor texto na escritura que fala sobre fofoca e difamação está no livro de Provérbios. Capítulo 26, do 20 ao 28, diz assim: sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas é a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios 26 é uma série de aforismos acerca do uso da língua e do modo como falamos de outras pessoas. Vamos olhar para esses aforismos devagarzinho, um por um. Primeiro, o texto fala sobre o combustível das brigas. Por que é que o pessoal briga? Por que é que as pessoas se dão mal por algum motivo? O verso 20 diz que se um fogo não tem lenha, ele apaga. E se não existe um caluniador, morre a contenda. O amigo de brigas é para atiçar discórdias, a mesma coisa que lenha é para uma fogueira. É claro que toda comunidade pressupõe conflito. Seja em casa, nas empresas, nas igrejas, chamas de discórdias esquentam relações. E essas brigas costumam ser motivadas pela discórdia. Discórdia alimentada pela difamação, pela calúnia. Se nós não tivermos calúnia, então a gente não tem discórdia, é o que está sendo dito aqui em Provérbios. Se as pessoas não estiverem dispostas a diminuir umas às outras em suas conversas, é pouco provável que os relacionamentos se quebrem. Porque o motivo principal para discórdias vai ser sempre a calúnia. Nós estarmos dispostos a falar dos outros de forma negativa e alimentar o coração de outras pessoas
contra alguém. De fato, a língua caluniadora não convém aos pacificadores. Se nós somos aqueles que devem incentivar a paz, como é que nós podemos ser aqueles que transmitem o combustível das guerras? Ao invés de motivarmos as pessoas a amarem mais as outras, ao invés de tentarmos apaziguar corações feridos, a gente vai estar junto ajudando as pessoas a odiarem aqueles que as machucaram, talvez. A pessoa chega em casa e teve um conflito com outra pessoa, ou então alguém na igreja te fez mal, um colega de trabalho agiu de forma errada, aí você tá no carro conversando com os amigos e diz: você não sabe o que Cicrano fez. Ah, mas você viu fulano isso? Você viu Cicrano aquilo? Você viu Beltrano aquilo? E acaba que você tá num ambiente formando contenda, caluniando, difamando alguém a outras pessoas. E você tá exercitando o combustível da discórdia. Quando você ouve essas frustrações e a sua resposta é de incentivar a calúnia, de incentivar a difamação, você está dando mais combustível a relacionamentos ruins. Isso não é postura que convém a pessoas que querem pacificar o mundo. O texto continua dizendo que a fofoca é uma coisa deliciosa, que essas palavras do caluniador são como petiscos que descem até o íntimo e descem saborosos ao paladar. Falar mal dos outros é uma delícia. Vai, confessa aí, falar mal dos outros é uma delícia. Desce redondo, é um negócio maravilhoso. A gente nunca tá por aí falando das coisas boas dos outros. Olha como fulaninho tava bem maquiada, olha como fulaninho estava bem vestida, olha como fulaninho tratava a esposa dele, olha como aquele pessoal cuidava do seu filho, olha que coisa boa, a pessoa deu um bom dia alegre. Ah, não, ninguém tá aqui pra falar bem de ninguém. Agora basta alguém te olhar de alto a baixo, basta um bom dia meio atravessado, basta a pobre coitada da moça passar maquiagem mais na cara e ir pra igreja parecendo patati patatá, e tá todo mundo ali em volta pra quê? Diminuir a imagem da outra pessoa, falar mal de alguém, se satisfazer através de diminuir o outro. De fato, esse sabor maravilhoso está relacionado ao fato de que a fofoca e a difamação melhoram a nossa vida. Você se sente por cima sem precisar crescer. Basta rebaixar os outros com a linguagem. Você se sente correto sem precisar agir bem. Basta condenar o erro alheio para promover a sua própria superioridade moral. A nossa difamação costuma até ter cara de espiritualidade. Nós só estamos preocupados com a pureza da igreja. É o nosso jeito fácil de fazer com que o mundo esteja nas nossas mãos. Porque a gente não cheira bem, a gente joga estrume nos outros, para ver se isso ajuda a disfarçar o nosso odor. O texto então diz que o fofoqueiro, que o difamador, que o caluniador, na verdade, é um falso. É um mentiroso e um hipócrita. Ele é como uma camada de esmalte num vaso de barro. Os lábios na frente são amistosos, mas por trás dizem outras coisas, porque o coração é mau. É a língua que machuca e que fere e que promove ruína. Por causa de um coração mau, mesmo quando na frente a conversa é bem diferente. A verdade é que a ausência é atrevida. Na frente você não fala as coisas que você fala geralmente por trás. Algumas línguas são corajosas e conseguem confrontar você com a verdade, mas línguas covardes são aquelas que questionam você quando você não tá vendo. É muito fácil fazer juízos morais quando a pessoa não tá lá para se defender. Provérbios 25:23 diz que como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. As pessoas vão ficar chateadas com você, e com toda razão, porque a língua difamadora é a língua do covarde. E você deixa de ser bênção para a vida daquele que você tá falando mal. Porque você deixa de ser um alerta, um discipulador, um conselheiro, um cuidador daquele que está enfrentando dificuldade, daquele que você está julgando por algum motivo. Ao invés de você ir lá para auxiliá-lo, não. Você está simplesmente se sentindo superior em rebaixá-lo pelas costas. Ao invés de ajudar aquela pessoa a crescer, você simplesmente se faz crescer para si mesmo diante da sua própria plateia ao difamar alguém. No fim das contas, você está criando a cobra que vai te morder. Você pode tentar esconder o teu ódio, mas a sua maldade vai ser exposta em público. Você vai cair na cova que você fez e a pedra que você empurra rola em cima de você. Quando você alimenta a difamação, você cria novos difamadores, que no fim das contas vão acabar difamando você. Você colabora para a criação de uma cultura de mais fofoca. Em algum momento você é quem vai estar no meio da roda. Jesus diz que nós seremos bem-aventurados quando levantarem todo tipo de calúnia contra nós. Mas ao invés de sermos aqueles que são caluniados por causa da justiça, nós somos caluniadores, nos levantando contra parte do povo de Deus. E ao invés de sermos aqueles que vivem o Sermão do Monte, nós somos aqueles que prejudicam aqueles que estão tentando viver a verdade da fé. Ao invés de perseguidos, nós somos perseguidores. É por isso que a fofoca, a difamação, é uma bala perdida. Você tenta mirar em alguém, acertar alguém, mas o tiro, meu irmão, vai para lados que você nunca imagina. Um outro texto da Escritura que lança luz sobre a questão da fofoca e que é muito importante, mostrando esse aspecto da fofoca como uma bala perdida, é Tiago 4:11-12. Diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador
e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você que julga o seu próximo? Você acha que está julgando alguém, está simplesmente falando mal de uma pessoa, é só um comentário sem maldade, mas o que você está fazendo é julgar a própria lei de Deus, porque foi o Senhor quem trouxe aquela pessoa para o seu caminho. Quando você a julga, você julga o juiz, o legislador e a sua lei. Nós devemos confiar no Deus que é o juiz, e se algo precisa ser julgado, Deus julga. Fora do exercício normal de juízo da igreja contra pessoas que vivem em pecado, de um exercício de raciocínio para não cairmos em erros, está falando mal dos outros, está queimando alguém, está diminuindo a reputação de alguém, é um ato de ofender o próprio Deus que pegou aquele alguém, que o criou e que o salvou. Agora tem uma coisa legal aqui em Tiago. Ele não usa a palavra calúnia, ele não usa a palavra difamação ou mesmo fofoca. Ele diz: não faleis mal, não fale mal do seu irmão. Isso é uma coisa muito legal, porque quando a gente está falando dos outros e alguém nos repreende, o que é que a gente diz? Não, mas é só a verdade. Eu só estou falando a verdade, não é nada demais, é pra gente orar, é pro senhor pastor ficar informado. Mas ei, você não deveria falar mal de ninguém. Você não deveria, com a sua boca, proferir algo mal sobre outra pessoa, nem que seja verdade. Não importa se o que você vai falar é a mais fina verdade sobre o caráter de alguém ou sobre algo da vida de uma pessoa, não importa. Você vai falar mal, vai difamar, vai diminuir a fama daquela pessoa. Quem vai te ouvir vai gostar menos daquela pessoa? Então não fale, então não participe da difamação. Calibre todas as suas palavras com essa pergunta: quando eu terminar de falar desta pessoa, quem me ouvir vai gostar mais ou menos dela? Se a resposta for negativa, for gostar menos, então a sua fala não está calibrada com a graça da palavra. É por isso que Mateus 18 é tão importante. Mateus 18 fala de uma escala cada vez mais gradual para você lidar com o pecado de outras pessoas. Tem um vídeo aqui no card, você pode ir lá, sobre como expulsar alguém da igreja. E a gente explica Mateus 18 direitinho. Mas resumindo, a ideia é: seu irmão pecou, você vai até ele e resolve com ele, não conta pra ninguém. Se ele se arrependeu, pronto, não precisa mais lidar com aquilo de novo. Agora, se a pessoa não se arrepender, se chama 2, 3, o grupo vai aumentando devagarzinho até aquilo chegar a toda a igreja, em caso de não existir arrependimento. Se você viu seu irmão pecar, você tem que falar com ele e não chamar mais ninguém, a menos que o irmão não se arrependa. Quando alguém chega pra mim pra falar mal de alguém, eu só tenho uma pergunta: você já falou com ele? Porque se já falou e ele se arrependeu, então não devia estar me contando. Se não falou, então não devia estar me contando. Só devia estar me contando se já falou, já insistiu, ele não se arrependeu e você quer ajuda para ir lá resolver. Se não é esse caso, a pessoa que está falando é que está em pecado também. Então você quer falar do pecado do outro, mas agora você é que está numa situação de pecado e precisa de arrependimento. Não se deixe ser o ouvido da língua covarde. Não seja o depositário de amargura e difamação, porque você alimenta essa cultura de fofoca. Gustavo Corsão falava sobre espancar o Judas ausente. E essa é a postura de alguém que está longe de Deus. Você pegar um Judas que não está presente e espancá-lo com seus amigos com desculpas de boas intenções. Se o Judas está ausente, não tem por que malhá-lo. Não se fala mal das pessoas que não estão presentes. A sua língua precisa fazer com que os outros gostem mais das pessoas e não menos. Segredos têm que ser bem guardados. Os outros podem colocar os seus pecados no Facebook, mas não é você que vai compartilhar. O seu esforço é por proteger a reputação das pessoas e fazer com que os outros gostem mais daqueles que você fala a respeito. Se você não tem nada bom pra dizer, não diga nada. Fique calado, mas não seja um difamador. Provérbios 25, 9 e 10 diz assim: procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Na tentativa de diminuir a reputação do outro, a má reputação é sua. Você acaba se difamando ao tentar difamar alguém. Você tem um problema com alguém, vá até ele e resolva. Porque a fofoca, a difamação, falar mal dos outros, é tomar posse do que não é seu. A reputação dos outros não lhe pertence, pertence aos outros. E é tentar tirar de alguém algo que não é seu. É um roubo, é um furto, é um assalto, é algo criminoso. Você está tomando a reputação de uma pessoa e a nossa reputação é uma coisa que a gente não controla. Quando você se reúne para ficar jogando printzinho nos grupos do WhatsApp, para ficar dentro do carro falando mal de alguém, para se reunir com os irmãos da igreja para falar mal de liderança, cara, isso não é uma postura de alguém que ama ao Senhor. É uma postura de alguém de coração frustrado que precisa de arrependimento. Se você tem um problema com alguém, vá até esse alguém. E não é porque você foi que você pode agora queimar para todo mundo. Não, mas eu já falei com ele. Tô falando aqui porque eu já falei com ele. Ou tô falando aqui porque eu falaria na frente também. Não, meu chapa. Você fala com ele e não fala com mais ninguém. Você compartilha com ele e você não compartilha com o mundo. Porque você está preocupado em ganhar o seu irmão, como diz Mateus 18. Você está preocupado em encontrar arrependimento e não em fazer os outros olharem para ele
de forma inferior. Nós precisamos amar a reputação dos outros, abandonar a fofoca, a maledicência, abandonar a fala acerca da vida dos outros, mesmo quando é verdade. Quando você fala, o que é que você produz? É bênção. Seus comentários sobre os outros são positivos. Você evita a maledicência e falar mal dos outros para outras pessoas. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, você corta isso na hora. Essa é uma vida e é um uso dos ouvidos e da boca que realmente louva o nome de Deus. O que é que você acha disso tudo? Não deixe de mandar o vídeo pros seus colegas aí do WhatsApp da igreja, compartilhar nas suas redes sociais e nos ajudar a divulgar boa teologia aqui no nosso canal no YouTube. Às vezes a gente tem vídeos mais parrudos de teologia mais acadêmica, às vezes vídeos mais práticos, tentando responder teologicamente questões da vida comum. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assinar as notificações pra gente continuar essa conversa gostosa em torno da palavra de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.